Pessoal, vamos resolver agora então o exercício 110 do capítulo 7 do livro Princípios de Química, tá certo? O autor é o Steven Zundel e, enfim, a edição que nós estamos utilizando aqui é a sexta edição, tá certo? A capa do livro aparece inclusive aí na capa do vídeo. Mas vamos lá então. O ácido isoociânico, né? HCNO, ácido isoociânico, HNCO, né, a fórmula, pode ser preparado aquecendo acetato de sódio na presença de oxalato de sódio sólido, de acordo com a equação. E a equação química, então, é dada e ela já está balanceada, preciso levar isso em conta, né? Que a equação precisa estar balanceada. Bom, enfim, numa tradução livre aqui, né? Isolando, né, o HNCLO, que é líquido, né? Enfim, puro, uma solução aquosa pode ser preparada dissolvendo esse líquido, né, o ácido isoociânico, em água. Qual é o pH, né, de 100 ml de solução, né, de HNCO, preparada a partir da reação de 10 gramas do cianato de sódio com o ácido oxálico, né, assumindo que todo o HNCO produzido é dissolvido na solução, né, e ele fornece o Ka, então, desse ácido fraco, tá certo? Que é 1,2 vezes 10 a menos 4. Então vamos lá. Pela equação química balanceada, 2 mols do, cianato, né, de sódio, ou seja, 130 gramas, reagem com 1 mol, né, do ácido oxálico, ou seja, 90 gramas. 130 para 90. Né? Eu tenho 10 gramas de cada um dos reagentes, então 10 gramas do ácido, do isocianato, perdão, de sódio. Né? Então, quantos gramas do ácido oxálico eu necessito? Né? 6,92. Eu tenho 6,92 gramas do ácido oxálico, na verdade tenho até mais, eu tenho 10 gramas. Né? Eu tenho 10 gramas de cada um dos reagentes, né? Do isocianato de sódio e do ácido oxálico. Eu só preciso, para consumir os 10 gramas do isocianato de sódio, eu só necessito de 6,92 gramas do ácido oxálico. Como eu tenho 10, evidentemente o ácido oxálico é reagente em excesso. Né? Se eu só tenho 2 reagentes, o ácido oxálico é reagente em excesso, qual é o reagente limitante? O isocianato de sódio. Né? Então eu vou determinar qual é a quantidade, né, do ácido isociânico que eu vou produzir a partir da massa, do número de mols, da massa, enfim, que eu tenho presentes do isocianato de sódio. A partir de 2 mols do isocianato de sódio, 130 gramas, eu produzo 2 mols, 86 gramas do ácido. Né? Como eu tenho 10 gramas, quanto é que eu vou produzir do ácido? 6,62 gramas. Agora, então, preciso calcular a concentração em mol por litro. Né? Massa, 6,62, que é o que eu tenho do ácido, dividido pela sua massa molar, 43 gramas por mol, dividido pelo volume da solução, que deve estar expresso em litros. Eu vou preparar 100 ml, 100 ml é 0,1 litro. Isso me dá uma concentração do ácido, concentração inicial, de 1,54 mol por litro. Né? Bom, então K, que é a constante de ionização do ácido, 1,2 vezes 10 a menos 4, é igual a, né? O ácido, conforme podemos ver pela sua forma, é um ácido monoprótico. Né? Quando eu produzo um cátion, eu produzo também um ânion. Então seria o produto da concentração de íons H+, pela concentração do ânion. Mas as duas são iguais, x vezes x, x ao quadrado. E nós vamos assumir aqui, tendo em vista que a constante de ionização é da ordem de 10 a menos 4 e que a concentração inicial é 1,54, nós vamos assumir que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial, tá certo? Se você quiser fazer um cálculo exato, a concentração no equilíbrio seria 1,54 menos x. Né? Só que esse x, nesse caso, é bastante pequeno realmente, de forma tal que nós podemos, com certeza, né, dentro daquele critério objetivo de um grau de ionização não superior a 5%, né? Um percentual de ionização não superior a 5%, nós podemos assumir que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial. Então isso nos dá um valor de x, que é a própria concentração de íons H+, de 0,0136 mol por litro. Portanto, o pH, que é menos o log da concentração de H+, né, é 1,866, enfim, aproximadamente
1,87, né? 1,87 mol por litro. Tá certo? Essa é a resposta, então, da questão, enfim, do problema, né, do exercício 110 do capítulo 7 da 6ª edição do livro Princípios de Química. O autor é o Steven Zundel, tá certo? Muito obrigado, então, e até o nosso próximo exercício.